Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar os nossos estudos da tabela periódica e vamos entender como ocorreu essa organização dos elementos. Até chegarmos à tabela periódica atual, diversos tipos de organização dos elementos foram propostos. E uma coisa curiosa em relação a essas propostas de tabela periódica é que todas elas tentaram organizar os elementos com relação às suas propriedades. Porém, poucas dessas organizações previam a descoberta futura de outros elementos. A primeira proposta de organização dos elementos foi a tabela de afinidade de Geoffroy. Ele representou na primeira linha substâncias, classes de substâncias e até mesmo misturas numa ordem arbitrária, dando um símbolo para cada uma delas. Em cada coluna, as substâncias são organizadas de acordo com a sua afinidade química com as substâncias da linha de cima. Então, você tinha uma organização por afinidade nas colunas, mas a ordem das substâncias nas linhas horizontais era arbitrária. A segunda proposta de organização foi a tabela de Lavoisier. Lavoisier publicou uma lista de todos os elementos, ou o que eram considerados elementos na época, em seu livro Tratado Elementar da Química, que é considerado o livro mais importante da química como ciência. Essa lista continha 33 substâncias elementares, ou seja, substâncias que não poderiam ser decompostas em reações químicas, e muitas dessas fazem parte da tabela periódica atual. E aí, Lavoisier classificou esses elementos em 4 grupos: substâncias simples, substâncias metálicas, substâncias não metálicas e substâncias salificáveis ou terrosas. Então, aqui nós temos os 4 grupos de substâncias de acordo com a classificação de Lavoisier. A terceira tentativa de organização foi a tabela de Dalton. Dalton associou os elementos químicos conhecidos em sua época a símbolos, todos símbolos esféricos, já que, para Dalton, o átomo era uma esfera. Algumas substâncias que ele associou na sua tabela não eram elementos puros, como o lime, que era o limão. Dalton calculou ainda a massa de cada substância em relação ao hidrogênio, o que facilitou muito para futuras organizações da tabela periódica. E ele preparou a sua lista de elementos, a sua tabela, em ordem crescente de massa. Então, a gente começava com o hidrogênio de massa 1 e partíamos para elementos de massa em valor mais alto. Dalton não considerou as propriedades dos elementos ao fazer a sua organização, somente a massa. Uma outra tentativa de organização, que já era um pouco mais metódica, eram as tríades de Dobereiner. Dobereiner analisou os elementos cálcio, estrôncio e bário e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia aproximadamente à média dos valores das massas do cálcio e do bário, ou seja, o elemento do meio ele era uma média aproximada das massas dos elementos anterior e posterior. E aí ele criou, a partir disso, as tríades, porque esse comportamento se repetia entre enxofre, selênio e telúrio e cobre, bromo e iodo. Ele foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um determinado critério. Apesar de ser um processo falho em alguns metais, a gente tinha um critério matemático de associação dos elementos. Um outro método de organização dos elementos com relação à sua massa foi o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Nele, os elementos eram organizados em ordem crescente de massas atômicas em uma espiral que era desenhada na face externa de um cilindro. Esse cilindro era dividido por linhas verticais em 16 faixas, onde elementos que possuíam propriedades semelhantes apareciam uns sobre os outros.
Então, foi uma tentativa de relacionar a ordem crescente de massa com as propriedades dos elementos químicos em relação à sua posição. Alguns elementos, apesar de terem uma posição correta na ordem crescente de massa, acabavam por não apresentar propriedades dos elementos que estavam na mesma coluna, principalmente a partir de números mais altos de massa, o que acabava por invalidar o padrão. Já a organização proposta por Newlands, ela foi baseada nas notas musicais. Sabe-se que ao fazer uma sequência musical crescente de 7 notas, iniciando em Dó, a oitava nota será Dó novamente. E depois disso, essa sequência irá se repetir. Então, Newlands enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais, 7 elementos em cada linha, em ordem crescente de massa atômica. E essas linhas eram posicionadas umas sobre as outras, daí o nome Lei das Oitavas de Newlands, pois o primeiro elemento de cada linha sempre teria as mesmas propriedades do oitavo elemento, ou seja, o elemento que iniciava a linha abaixo. E esse padrão se repetia para o segundo elemento, para o terceiro e assim sucessivamente. Então, nessa forma de classificação, a cada 8 elementos, as propriedades se repetiam. Então, para Newlands, a gente tinha hidrogênio, flúor e cloro, sendo com propriedades semelhantes, lítio, sódio, potássio, tendo propriedades semelhantes e assim por diante. Se compararmos com o que temos hoje, lítio, sódio e potássio possuem propriedades semelhantes, porém o hidrogênio não é similar ao flúor e ao cloro. Agora, chegando mais próximo da tabela que nós temos atualmente, nós temos a tabela periódica de Mendeleev e Meyer. Tanto Mendeleev quanto Meyer fizeram propostas similares para a organização dos elementos, um sem conhecer o trabalho do outro. No entanto, devido às condições de comunicação da época, apesar de Meyer ter tido sua ideia antes, ao submeter o seu artigo para a revisão de outros cientistas, ele acabou publicando seu trabalho somente alguns anos depois, quando Mendeleev já havia feito a sua publicação oficial. A proposta de Meyer ocorreu em 1864, onde ele fez uma organização dos elementos baseada na relação entre o volume atômico e suas respectivas massas atômicas, agrupando os elementos em famílias e prevendo a descoberta futura de novos elementos químicos, assim deixando espaços em branco em sua tabela. Meyer hesitou diante dos questionamentos que recebeu da comunidade científica e alegava que alguns elementos aparentemente estavam em desordem e não estavam adequados nos grupos propostos por ele. Aqui a gente tem uma imagem da proposta de Meyer, onde a gente tem a organização proposta por ele com alguns espaços em brancos que seriam ocupados por outros elementos descobertos futuramente. Como ele hesitou a fazer a sua publicação oficial, em 1869, Mendeleev fez a sua publicação, muito similar à tabela proposta por Meyer. Mendeleev foi um químico russo que começou seus estudos de organização dos elementos por volta de 1860, tentando agrupar os elementos de acordo com suas propriedades comuns. A organização de Mendeleev foi baseada no jogo Paciência, que era o seu jogo de cartas preferido. Utilizando o jogo Paciência como método de organização, Mendeleev teve várias tentativas frustrantes, até que um dia ele adormeceu na sua mesa de estudos e teve um sonho. Ele mesmo conta que viu a tabela durante esse sonho e todos os elementos se encaixavam conforme o requerido. Então, aqui está a proposta da tabela de Mendeleev. Ele também deixou espaços vazios
para elementos que seriam descobertos posteriormente e também organizou os elementos em ordem de massa atômica. Alguns anos depois, o físico Moseley estava examinando os espectros de raio-x de 40 elementos, e neste estudo ele descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico tinham a carga nuclear idêntica, o que indicava que eles possuíam o mesmo número de prótons em seus núcleos. E como nós já vimos, o número de prótons de um elemento corresponde ao seu número atômico. Então, Moseley organizou os elementos em ordem crescente de números atômicos, e ele percebeu que quando realizava isso, as propriedades dos elementos químicos se repetiam periodicamente. Isso acabou corrigindo algumas inconsistências existentes na tabela de Mendeleev. Então, Moseley partiu da tabela do Mendeleev e reorganizou com base na ordem crescente de número atômico. Alguns elementos foram mantidos nas mesmas posições que Mendeleev propôs e outros foram invertidos, e isso acabou com as inconsistências que eram apresentadas na tabela de Mendeleev. A tabela periódica atual foi proposta em 1923. Na verdade, o que mudou foi apenas o formato da tabela, e esse formato atual é atribuído ao americano Deming. Deming propôs duas versões da tabela periódica. Uma versão curta, que era muito semelhante à proposta de Mendeleev, porém com a ordem crescente de números atômicos, e uma versão mais longa, com 18 colunas. Essa versão mais longa, proposta por Deming, é a versão que utilizamos até hoje. A tabela periódica atual possui 18 linhas verticais, ou colunas, e 7 linhas horizontais, ou períodos. E nós iremos ver as características e propriedades da tabela periódica nas próximas aulas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!